A oração é a mais poderosa de todas as nossas armas, pois nos coloca em contato direto com o Altíssimo Deus. E juntamente com a Palavra de Deus, ela deve ser a ocupação máxima de todo verdadeiro cristão. Atos capítulo 6, versículo 4, nos diz como os apóstolos perseveravam na oração e na palavra. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O nosso relacionamento com o Altíssimo Deus se baseia essencialmente na oração. E oração é diálogo, nunca monólogo. Se fala e se escuta. A oração gera vida e é a própria vida de quem é de fato cristão. Quem sabe orar muda a mão do Deus Todo-Poderoso a seu favor. Por ela, nós atingimos o coração do Pai. A oração que o Senhor nos pede é aquela profunda, constante e perseverante, dia após dia, sem medir tempo ou circunstâncias. É aquela que permanece até o Senhor ouvir dos céus e responder. É aquela feita segundo a sua palavra e nela apoiada. E é sempre bom nos lembrarmos que Deus tem infinitas formas de falar conosco, mas nós só temos uma maneira de ir até Ele, pela oração. E tudo o que o Senhor faz na terra é mediante a oração, é em resposta à oração de seu povo. Portanto, é necessário obedecer ao Senhor e orar, clamar, insistente e perseverantemente diante do trono da graça, como nos ensina a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. E Jeremias, capítulo 33, versículo 3, nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É da oração que tiramos força para lutar e vencer as lutas de nossa vida. Quando temos uma profunda e constante comunhão com o Senhor, tudo nos é possível. Todos os grandes homens de Deus foram e são, sem nenhuma exceção, homens de muita oração. A oração é o segredo que se descortina nas páginas da Palavra de Deus como tremendamente essencial para a vida de todo verdadeiro cristão, assim como é a própria palavra. Tanto a oração como a palavra nos levam à comunhão com o Altíssimo Deus e à rendição aos seus propósitos sagrados. É preciso saber ouvir a voz do Espírito, e para isso é necessário que passemos momentos e mais momentos tranquilos, todos os dias, em sua presença. O Senhor Jesus, por várias vezes nos evangelhos, exorta a que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no livro de Apocalipse, por 7 vezes, a todas as igrejas ali mencionadas, nos capítulos 2 e 3, ele também realça a necessidade de ter ouvidos e ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor nos chama à oração para que Ele manifeste sobre nós e em nós o seu querer, a sua presença e o seu poder. Jesus, em seu ministério na terra, nos deu o exemplo. São inúmeros os textos que poderíamos citar, evidenciando a constante oração do Senhor ao Pai. Marcos 1, 35, Lucas 5, 16, Lucas 6, 12, Lucas 9, 28. Marcos 1, 35 nos diz o seguinte: e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E Lucas 5,16 nos diz o seguinte:
Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. O Senhor nos convida a mergulharmos na sua presença e a tocar o seu coração. Se tocarmos o coração de Deus com uma verdadeira adoração, os nossos corações serão transformados pela sua glória. E o Senhor já nos ensinava a este respeito através do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. É o Deus Todo-Poderoso falando. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Esta é a verdadeira adoração que o Pai quer e que o Senhor falou no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Adorar a Deus em espírito e em verdade. O Senhor quer que criemos tempo para orar e não somente que encontremos tempo. Ele nos chama para cumprirmos o mandamento de orar sem cessar, como está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, e no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. A oração é o termômetro de nossa vida com Deus, e é ela que mede a nossa maturidade espiritual. Hoje, infelizmente, a oração da maioria dos que se dizem cristãos não passa de uma oração técnica, hipócrita, sem unção alguma, feita da boca para fora somente, com o poder da oratória e mais nada. Oração feita para receber a glória dos homens e não em temor a Deus. Esta oração não sobe até o Altíssimo Deus. Quem a recebe são as potestades e principados do reino das trevas. É a oração dos falsos cristãos que querem parecer justos e santos aos olhos dos homens. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 15, o próprio Senhor os repreende severamente quando diz: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A oração que o Senhor nos pede não é essa, mas aquela que é cheia de paixão pela sua presença, feita na unção do Espírito, glorificando a Jesus, prostrando-nos diante da sua presença, diante do seu poder e da sua glória. É aquela gerada em nosso coração, que declara que só a Ele pertencemos e que só a Ele serviremos. E são os que perseveram na oração os que têm maior autoridade espiritual, e são a estes que o Altíssimo Deus revela os seus maiores mistérios. Veja o que nós lemos no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 19 a 22. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda o tempo e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Se quisermos causar impacto no mundo, precisamos aprender a orar como o Senhor quer, pois assim a sua presença manifesta estará conosco e a unção do seu Santo Espírito
será uma viva realidade na nossa vida. É através de uma sincera e profunda vida de oração que enxergaremos além do visível, do palpável e teremos acesso ao sobrenatural de Deus. A oração é também um dos elos essenciais no processo de nossa santificação. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 5 ao 13, Jesus nos ensina a pedir, buscar e bater à porta do Pai perseverantemente, até que recebamos o Espírito Santo. Após a ascensão de Jesus, no livro de Atos, os seus discípulos permaneceram em constante oração. Atos 1,14. Até o Espírito Santo ser derramado com poder no dia de Pentecostes. Como nos narra Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. O Senhor nos chama para prevalecermos em oração sobre toda dor, sofrimento, doença, aflições ou perseguições, pois só assim as trevas da atual aridez, frieza, idolatria e mundanismo da Igreja do Senhor se dissiparão, e o sol da justiça do Senhor brilhará com força, até ser dia perfeito pela presença viva do Senhor entre os seus. Não há substitutos para a oração, e muito menos fórmulas mágicas para se viver o verdadeiro cristianismo e estar sempre na presença do Senhor. É através de uma vida de profunda oração que buscamos a face do Senhor e assim vivemos a intimidade com o Todo-Poderoso. O Altíssimo Deus, em sua palavra, insistentemente pede para buscarmos a sua face, manifestando assim o seu profundo desejo de ter intimidade com todos os que de fato são seus. E essa intimidade gera em nós santidade e conhecimento dos caminhos do Senhor e também conhecimento do seu próprio ser divino. Buscar a face de Deus através de uma contínua vida de oração é buscá-lo em sua essência maior, é ser amigo do Todo-Poderoso, é estar em suas mãos e de sua presença não querer sair. É termos uma profunda comunhão com o Altíssimo Deus, ao ponto de conhecermos não somente os seus feitos e realizações, mas também os seus caminhos e sua vida. É sermos íntimos de seus sonhos, desejos, vontades, pensamentos e planos, e deles participar. É ocorrer conosco o que aconteceu com Moisés, e não o que aconteceu com os filhos de Israel, conforme nos narra o Salmo 103, versículo 7, onde nós lemos o seguinte: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. A oração, a adoração, a busca constante da face do Senhor deve ser sempre a nossa maior prioridade se queremos ser de fato cristãos verdadeiros. E assim como diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 24, e a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, participarmos então da própria natureza divina. Em Jeremias 29, 13, o Senhor declara que o acharemos quando buscarmos de todo o nosso coração, ou seja, com toda a nossa vontade, inteligência e sentimentos. O que também indica que a Ele nós precisamos chegar em plena certeza de fé, sabendo e esperando com toda a convicção que a qualquer instante de nossa busca, Ele se dará a nós. Para termos intimidade com o Senhor, é necessário gastar tempo, como já disse, assim também como a obedecer os princípios de Deus. Eu repito, não há uma fórmula mágica, mas uma busca constante, diária, sem medir esforços,
tendo uma vida constante de oração. Essa intimidade com o Senhor vem através da pessoa do Espírito Santo. É necessário conhecer a sua pessoa divina, rendendo-se a Ele e deixando-o se revelar a nós. Aqui eu não me refiro às suas manifestações ou aos seus dons espirituais, mas me refiro sim à sua própria pessoa, a pessoa do Espírito Santo. É Ele que mata em nossos corações a sede pela intimidade com o Pai. Gálatas 4, versículo 6 nos diz o seguinte: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. O Salmo 115, versículo 8, nos diz que nós nos assemelhamos a quem adoramos. Portanto, quanto mais intensa e perseverante for a nossa vida de oração e intimidade com o Altíssimo Deus, mais santos seremos como Ele é. Intimidade com Deus e nossa santificação andam de mãos dadas. Ao nos pedir uma vida de profunda oração e adoração, o Senhor está nos chamando para ir além do lugar santo e penetrar profundamente no lugar santíssimo, onde sua presença se faz manifesta, onde o seu trono da graça está e onde nenhum mal tem acesso, e até as palavras são inadequadas. Ele nos chama para adorá-lo na beleza da sua santidade, como está no Salmo 96, versículo 9. Ele nos chama para contemplar a sua formosura, como lemos no Salmo 27, versículo 4. Ele nos chama para habitar no seu esconderijo, descansando à sombra da sua onipotência, como nós lemos no Salmo 91, versículo 1. E assim participar de sua glória, de sua vida e de sua intimidade. A busca da face do Senhor deve se tornar uma necessidade constante de todos os dias de nossa vida como povo de Deus. O verdadeiro adorador, guarde isso no seu coração, é aquele que é verdadeiramente apaixonado pelo seu Senhor. Guarde isso no seu coração e coloque essas palavras em prática, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.